Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Aqui está sol em Santa Catarina, Brasil, Brusque, Santa Catarina, Brasil. Tá sol, tá gostoso, tá um tempo maravilhoso. E aí, quem tá vivo? Aí está ao vivo comigo, Rosana Cruz de Jesus Lins. É isso aí, gente. Quem está aí? Hã? Quem está aí ao vivo? Quem está ao vivo? Não, tem muita gente trabalhando. Por isso que não está ao vivo comigo? É isso? Sério? É? Quem está vivo estará ao vivo comigo. Rosana Cruz de Jesus Lins, Santa Catarina, Brasil. E aí, tudo certo? Quinta-feira hoje, já depois desse feriadão. Passou muito rápido. E aí, Lucimara, Mariana está assistindo ao vivo. É isso aí, gente. Bom dia, graça e paz. Porque é isso que nós temos que fazer. Viver a graça de Deus de graça. Porque o Papai do Céu já pagou tudo. Nós não precisamos fazer mais nada a não ser falar da graça de Deus de graça para todos. E quem crê somente será salvo, porque a salvação ela já foi conquistada lá na cruz do Calvário, lá no madeiro. Lá foi tudo pago, lá foi tudo consumado, lá foi tudo completo. A nossa dívida. Lá nós fomos batizados, lá nós fomos justificados, lá nós fomos salvos, lá nós fomos perdoados, lá nós fomos reconciliados. Só que quando você não tem a mente liberta, os olhos iluminados, e o véu tirado do coração, quando você não tem isso, você está sendo escravo ainda da lei dos homens. Sendo que o Papai do Céu, ele já pagou tudo e ele já deixou nós livre de condenação. Ele já deixou nós livre de tudo. Mas quando nós fomos ensinados tudo errado, nessas religiões, nesse sistema religioso, nessas denominações, nessas sinagogas, nessas Babilônias, nessas que eu falo A, B, C, D, E, F, G, H e assim vai. Quando você não tem a mente liberta, os olhos iluminados e o véu tirado do coração, você fica enganada. Que nem eu, há mais de 35 anos enganada pelo sistema religioso. Mas Deus teve misericórdia de mim. Como o Papai do Céu teve misericórdia de mim, Ele tirou a ovelha dele. Ele tirou a escolhida dele. Ele tirou a filha dele. Ele tirou a herdeira dele. Desde a fundação do mundo. Quando eu comecei a ouvir mais o meu único pastor da minha vida, que foi quem é? Cristo ressuscitado na nova aliança, no novo pacto. Eu comecei aí sim escutar mais só um mediador da minha vida, um único pastor da minha vida que deu a vida no meu lugar lá na cruz. Quando eu comecei a ouvir mais ele, aí sim eu comecei a entender que a gente não tem que ouvir homens, porque homens são enganadores,
Homens são manipuladores, não só no sistema religioso, mas também na política, porque eles andam de mãos dadas, eles caminham junto. Então cuidado agora também nessas eleições desse ano. Fique esperto. O homem, ele veio para roubar, matar e destruir. E Cristo ressuscitado, ele fez tudo de graça, no meu lugar, no teu lugar, para nós ter vida, e vida de abundância, vida eterna, e de graça. Você não precisa pagar nada, nem R$1, porque a salvação, ela já foi conquistada lá na cruz, lá no madeiro. Você não tem que pagar a salvação, você não tem que pagar a tua libertação em Cristo ressuscitado. Você não tem que pagar para você ter uma bênção. Você não tem que pagar para você ter isso e aquilo. Você não precisa pagar nada. Você tem que viver por meio da fé, por meio do Espírito Santo, na graça de Deus, de graça, e obedecer o que o papai deixou. O evangelho genuíno, puro, na graça de Deus, de graça. Porque ele pagou um alto preço no meu lugar, no teu lugar, para que nós hoje, como está tendo a revelação da graça de Deus, de graça, para que nós se desperte. Papai quer uma igreja gloriosa. Papai quer uma igreja que desperte deste mundo maligno, deste mundo que está muito ganancioso, que está muito vaidoso, que está muito cobiçoso, está muito manipuladores, enganadores, tá? É isso que o Papai do Céu fez na cruz do Calvário. Ele falou assim: acorda, igreja, tu que dorme. Está em Efésios 5:14. Se a igreja do nosso Cristo ressuscitado, que morreu de graça, pagou toda a nossa dívida, não está devendo mais nada para nós. Nós que estamos devendo para o Senhor, para nós que possamos abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós saiamos do engano dos homens, para que nós saiamos da manipulação dos homens. Papai quer uma igreja, sabe como? Que a igreja é pessoas. Ele quer uma igreja sem mácula, sem ruga, santa, perfeita. E ele está procurando essa igreja, sabe aonde? É em mim, é em você, é em nós. Não é em quatro paredes, não é em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, C, G. A igreja verdadeira que o papai está procurando é em mim, é em você, é em nós. Acredite e exerça a tua fé em Cristo ressuscitado. Exerça o que o Papai do Céu conquistou lá na cruz do Calvário, de graça para nós. Nós não temos que pagar mais nada. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não podemos tirar um tio, uma vírgula, um ponto. O povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque não lê as escrituras, não lê o antes, não lê o depois, não lê o que o papai deixou histórico, simbólico. Papai do Céu hoje, ele não é Jesus Nazareno carne. Papai do Céu hoje, ele é Cristo ressuscitado na nova aliança, no novo pacto. Gente, acorda para as realidades e as verdades do Senhor. Vocês estão dormindo. Acorda, igreja, tu que dorme. Papai do Céu está falando isso. Acorda, igreja, tu que dorme. Se você está pagando, se você está cobrando, se você está pagando um alto preço para você ter uma salvação,
para você ter uma bênção, para você ter algo do Senhor, você está fazendo tudo em vão. Porque hoje nós não precisamos fazer mais nada. Papai do céu já fez. Papai já fez. Hoje a única coisa que você precisa fazer é viver a graça de Deus de graça. É isso que você precisa fazer. Eu também já fui enganada há mais de 35 anos, gente. Só fica enganado quem quer. Só fica enganado porque o povo não está escutando o Cristo ressuscitado. O povo, ele está escutando homens. E não podemos ouvir homens. Nós temos que ouvir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Através da nossa fé. Através do nosso Cristo ressuscitado. O evangelho genuíno, puro do Senhor, ele é simples. O homem que complica. O evangelho genuíno, Papai do céu deixou ele simples para que nós possamos usar ele. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa espada, ele é a nossa fé em Cristo ressuscitado. Para quando você perder o último fôlego de vida, agora, neste momento, você vai partir com o Pai. Se você já é o escolhido, o filho, o herdeiro do Senhor, não se preocupe, que se você morrer hoje, você estará no paraíso. Porque foi isso que o Papai do céu conquistou na cruz. O povo fala que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquilo outro. Mas eles estão mentindo para você. Ele está mentindo. Acorda, igreja, que tu dorme. E Papai do céu vai esplanecer a tua mente, os teus olhos e teu coração. Vai tirar o véu, aquele véu que separava, que hoje não separa mais. O único intermediário entre Deus e o homem é você, é eu, é nós. Não existe outro intermediário, pelo amor de Deus. Antigamente precisava você pisar no santo do santo. Antigamente você precisava de ter um intermediário, de um sacerdote, de isso, daquilo outro, porque o Papai do céu também estava debaixo de lei. Papai do céu estava debaixo de lei para salvar os teus filhos, os teus escolhidos. Tinha que fazer várias leis, até que chegou o Cristo ressuscitado para nos salvar de vez por todas. A partir do momento que o Papai do céu falou assim, tudo consumado, tudo pago, meu filho, minha filha, minha escolhida, meu escolhido, meu herdeiro, minha herdeira, desfrute! Desfrute de tudo que o Papai do céu deixou nesta terra. Reina em vida, gente, pelo amor de Deus. Se você não reinar em vida nesta terra, como que você vai reinar no céu? O céu começa aqui, não é lá com o Papai do céu. O céu, o paraíso, primeiro ele vai começar aqui, nesta terra. Para depois, quando você terminar o seu último suspiro, aí você vai reinar de vez por todas na vida eterna com o Pai. Tá difícil entender, gente? Acorda, vai para as escrituras, vai ver o evangelho genuíno, puro que o Papai do céu deixou de graça para nós. E você tá pagando, porque você é um desobediente. Eu também já paguei. Fiquei mais de 35 anos só pagando, sendo julgada pelos homens. Hoje eu estou falando da graça de Deus de graça, porque eu sou a escolhida do Senhor. Eu fui chamada. As pessoas ficam tirando barato. As pessoas quando vê eu fazendo uns vídeos e falam assim que, tá louca.
Ah, tá precisando fazer um tratamento. Quem está precisando fazer um tratamento é o povo de Deus. É o povo que está nesse sistema religioso que nem eu fiz. Eu fiz um tratamento sim. Sabe qual tratamento eu fiz? Ele é as escrituras. E para o evangelho genuíno puro de Cristo ressuscitado. Esse tratamento eu fiz no meu coração. Papai do céu fez. Nos meus olhos. Na minha mente. Saia. Papai do céu falou. Saia dessa sinagoga. Saia dessas Babilônias. Porque tu é minha. E você não pertence a eles. E só quem entende é os loucos. Os loucos em Cristo ressuscitado. Na nova aliança. No novo pacto. E o depois da cruz. Porque eu não quero viver o antes da cruz. Que o antes da cruz não serve para mim hoje. O antes da cruz não serve porque o meu papai do céu já pagou tudo no meu lugar. Eu quero viver o depois da cruz. Porque depois da cruz meu papai do céu pagou os 10 mandamentos. Que era feito por homem. Papai do céu pagou a minha 613 leis, que hoje eu não posso fazer nenhuma. Porque se eu fizer uma, eu estarei anulando a graça de Deus de graça na minha vida. Se hoje eu fizer uma lei, porque esse sistema religioso, essas Babilônias, essa sinagoga, ela tem lei. Só que ela não faz as 613, mas alguma tem. Se é 10, se é 5, mas nós não podemos fazer nenhuma. Porque o papai do céu já pagou. Ele já pagou na cruz do Calvário. Ele já pagou tudinho. Você não precisa pagar mais nada. Eu fiquei muito tempo pagando, só que o papai do céu teve misericórdia de mim. E ele tirou eu para fora. Ele tirou eu para fora da porta larga. E fui para a porta estreita. Sabe qual que é a porta estreita, gente? Acorda para a realidade e as verdades de Deus. A porta estreita é o Cristo ressuscitado na nova aliança, no novo pacto. Essa é a porta estreita, gente. Você está nela? Você está na porta estreita? Vivendo a graça de Deus de graça? Por meio da fé? Por meio do Espírito Santo? Sem pagar nada, nada, nada? Essa é a porta estreita. Eu estava na porta larga. E a porta larga, ela é espaçosa. E muitos estão indo nela. Muitos estão caindo nela. Mas Deus diz na palavra: saia do curral. Saia do aprisco, minha ovelha. E vai para a porta estreita, que eu estou contigo. Até o último dia da tua vida nesta terra, já reinando em vida, em gozo, em alegria, em paz, em perdão, em amor, repartindo pão e com a justiça de Deus. Porque o povo, ele não sabe ler as escrituras. O povo não sabe ler o texto, não sabe ler o contexto e não vive a graça de Deus de graça. Por isso que o apóstolo Paulo, papai do céu, não tirou o espinho da carne dele. Porque ele falava assim: a graça te basta. Quantas pessoas estão com esse espinho na carne e não quer sair da sinagoga, das Babilônias, desse sistema religioso, dessas denominações A, B, C, D e E que o homem inventou, não foi do papai do céu? Por que não quer tirar o espinho da carne? Porque lá é mais gostoso ficar com o espinho da carne, né? Por quê? Porque tem mordomia. Não quer perder a mordomia. Não quer perder as coisas que o sistema religioso ele faz aí com as ovelhas de Deus, né? Hoje, sempre eu vou falar. Eu já falava quando eu estava no sistema religioso, mas eu falava tudo errado. Porque ainda não tinha o entendimento, eu não tinha o discernimento, eu não tinha a libertação total da minha mente,
Eu não tinha o véu retirado, esse véu que separa a lei e a graça. Eu não tinha meus olhos iluminados pela palavra do Senhor, Efésios 1:18. Eu não tinha. E eu já falava, a minha fé eu sempre exerci. Agora que eu estou na graça de Deus, de graça, porque meu papai do céu pagou tudo lá no madeiro, lá na cruz, para que hoje eu desfrutasse da vida aqui nesta terra reinando. Quanto que eu estou em vida. E eu estou com vida mesmo, de abundância. Porque a hora que eu partir um dia daqui, que só o papai do céu vai tirar o meu fôlego de vida, que é ele, aí sim vou direto para os braços do Pai, direto. Só que o galardão, quem vai dar é o Pai. Homem não tem nada para te oferecer. Homem não tem nada para te oferecer. A única pessoa que tem realmente para te oferecer se apega no Cristo ressuscitado, na nova aliança, no novo pacto, por meio da fé, por meio do Espírito Santo. Não importa o que tu está passando agora, neste momento. Não importa o que você está passando. Acredite que o nosso Pai, Ele cuida de nós. Ele sempre cuidou. Até Ele enviar o único Filho para morrer na cruz de graça para nós, para que hoje nós vivêssemos nessa terra de graça também. E Ele sempre falou, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar desde quando você nasceu e desde quando você partir desta terra. Se você não está vivendo o céu nesta terra, então acorda para a realidade. Acorda quanto que ainda dá tempo. Porque hoje nós estamos aqui, não sabe, daqui um segundo nós não sabemos. E você não aproveitou nada nesta terra. Só está aproveitando coisa de homens. Papai do céu, Ele não prometeu riqueza. Papai do céu não prometeu materiais nessa terra. Papai não prometeu nada dessas coisas. Ele prometeu vida eterna e vida de abundância. Foi isso que Ele prometeu. Se você está nessa terra e tem algo a mais, agradece a Deus e reparte o pão para aqueles que realmente precisam, que está passando por um momento difícil na vida. Aproveita quanto que hoje tu está vivo nesta terra e desfrute da graça de Deus, de graça, sem pagar nada, pelo amor de Deus. Papai do céu falou para nós não pagar nada, porque Ele já pagou no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar. Chega de desobediência. Chega de desobediência. Naquela época, quando o Papai do céu estava debaixo de lei, o povo era muito desobediente. Aí tinha que fazer lei. Aí começou uma lei, começou 2 leis, começou 3 leis, 4 leis, 5, 6, até chegar 613 leis. E mesmo assim, o homem ainda foi falho e não conseguiu cumprir. Aí o Papai do céu enviou o único Filho para morrer no nosso lugar de graça e vindo para nós viver nessa terra de graça. O que você está pagando? Aí faz campanha, toma santa ceia, dá dízimo, dá oferta, é óleo ungido, é isso, é aquilo, sendo que Cristo ressuscitado é suficiente em nossas vidas. Nós não precisamos mais de nada disso. Nós não precisamos de muleta. Nós não precisamos de intermediário. Nós só precisamos do nosso Cristo ressuscitado na graça de Deus, no evangelho genuíno, puro, de graça. Só isso que nós precisamos, mais nada. O evangelho genuíno, puro, do nosso Cristo ressuscitado, não pode ser vendido, não pode ser comprado. Isso daí é prostituição. Pessoas que vendem o evangelho genuíno, puro, do Cristo ressuscitado, e tá comprando, e tá vendendo.
tu é cúmplice e vai pagar um alto preço nisso. Porque o Papai do Céu, ele já pagou um alto preço. Ele já pagou, ele já nos salvou, ele já fez tudo na cruz. Ele já fez tudo. Tudinho, tudinho. Nós não conseguimos fazer, mas ele conseguiu. E ele fez perfeito, ele fez completo, ele fez tudo. Será que a graça de Deus na tua vida não basta? Para mim basta. Eu tendo Cristo ressuscitado na minha vida, eu tenho tudo. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso de óleo ungido, eu não preciso de dízimo, eu não preciso de oferta, eu não preciso nada disso. Eu só preciso de Cristo ressuscitado na minha vida, porque Ele é tudo que eu preciso, porque Ele tem vida eterna. Homem não tem, porque o homem, ele não foi para a cruz para morrer no meu lugar, mas o meu Cristo ressuscitado, Ele foi no meu lugar, para que hoje eu desfruto com alegria, com paz, com amor, com perdão, com gozo, repartindo pão e com a justiça de Deus. Se você não acordou ainda, há tempo de você acordar. Se você está vivo ainda nesta terra, há tempo de você acordar. Então acorda. Acorda. E outra coisa, eu sempre vou falar da graça de Deus de graça até chegar meu livro Fé em Deus. Se tiver nos planos de Deus, ainda vou conhecer minha cidade natal, Ubaitaba, Bahia. Foi lá que começou tudo. E vou ainda escrever meu livro Fé em Deus. Se tiver nos planos de Deus, vai acontecer, porque eu confio nele, eu não confio em homem. Eu não confio em homens, eu confio no meu Deus. Por isso que eu estou tendo paciência, perseverança, confiança, vivendo por fé e perseverança. Porque eu confio nele. E eu creio e tenho fé. Se tiver nos planos do Senhor, vai acontecer. De eu conhecer minha cidade natal, porque foi lá que começou tudo. Ubaitaba, Bahia. Foi lá que eu nasci. Minha cidade natal. E depois escrever meu livro Fé em Deus. Não importa o que os outros falam. Eu já fui mais de 35 anos julgada pelos homens, somente nesse sistema religioso. Agora não. Agora eu não aceito. Eu não aceito que ninguém me julgue. Eu não aceito que as pessoas me chamem de louca. Eu não aceito que me chama que precisa fazer um tratamento. Eu não aceito nada disso. Porque o Papai do Céu fala que só os loucos que entendem, que é nós. Vivendo a graça de Deus de graça. Eu não aceito mais. E outra coisa, quem estiver me bloqueando muito aí e falando besteira no meu Face, não importa onde, eu vou desfazer. Porque o Papai do Céu fala que nós não podemos ser bobo e nem idiota, porque Ele deu o Espírito Santo. Ele deixou, quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele falou, vou deixar a fé, não vive por vista dos homens. E eu vou deixar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai conduzir você. É o Espírito Santo que vai te dar a direção. Não é homem, é o Espírito Santo de Deus na tua vida que vai te conduzir, que vai te dar direção. Então não vou aceitar mais. Quando eu estava mais de 35 anos enganada pelos homens, as pessoas me julgavam, ainda que eu estava num sistema religioso, ensinando tudo na parte errada. Porque eu não tinha ainda a libertação total da minha mente e não estava vivendo o verdadeiro evangelho genuíno puro. Na graça de Deus, de graça. Estava pagando. E estava pagando um alto preço. Então, é isso aí, gente. Vamos viver a graça de Deus de graça. E não vou admitir mais. Chega. Quem quiser me denunciar, quem quiser me bloquear, quem quiser, fique à vontade. Eu não estou nem aí. Porque eu sou livre, porque Papai do Céu me deixou livre há 2 anos.
Só que eu não sabia que eu sou livre desde lá da fundação do mundo, que eu fui escolhida por Deus. Desde lá na cruz que eu sou livre. É lá que eu fui livre. Então eu tenho liberdade. Papai do céu fala, o fim da lei é Cristo para todos aqueles que crê somente. Então eu estou livre, eu tenho liberdade, porque eu sou livre no meu Cristo ressuscitado, na nova aliança. Eu não posso viver o passado, eu não posso viver a antiga lei. Eu não posso viver a antiga aliança. Eu não posso viver o antigo pacto. Eu não posso viver Jesus Nazareno carne, porque ele morreu e ele ressuscitou. Hoje ele vive. Ele vive aonde? Dentro de nós. O Espírito Santo é o que? É o templo verdadeiro do Pai. Não é quatro paredes. Jesus, ele vive. Ele ressuscitou. Ele prometeu. Ele vive, se ele vive dentro de nós não precisamos de intermediário. Nós não precisamos nem disso, nem daquilo. Nós precisamos viver a graça de Deus de graça, sem pagar nada. Porque tudo isso já foi pago lá na cruz. No meu lugar, no teu, no nosso. Então hoje é assim. Tô em um grupo. Às vezes as pessoas ficam mandando um convite. Aí eu aceito. Aí daqui a pouco eu tô com 50 grupos. Aí não sei quem é que denuncia. Daqui a pouco eu tô bloqueada porque eu não posso compartilhar, não posso postar, não posso isso. Fica difícil, gente. Agora, fiquei 4 meses bloqueada. Não podia compartilhar no grupo. Não podia escrever nada, não podia falar nada. Aí fiquei aí e voltei dia 22 de fevereiro de 2020. Aí voltei, daqui a pouco fiquei bloqueada de novo. Agora vou voltar só em maio de 2020. Gente, pelo amor de Deus, vocês não querem viver a verdade de Deus? Ou você quer viver a verdade dos homens? Você tem escolha e o Papai do Céu fala que tem as consequências. Ou você escolhe o bem, que é Cristo ressuscitado, na nova aliança, no novo pacto, na graça de Deus, de graça, ou você vai escolher o mal. O mal é quem? É os homens enganadores, manipuladores, que tá ensinando tudo errado. Não tá ensinando as escrituras. O povo lê Gênesis, Apocalipse e Gênesis. Quer viver tudo? Não! Não pode viver tudo. Você lê Gênesis, Apocalipse e Gênesis. Reter o que é bom e viver a graça de Deus de graça com as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Foi lá que o Papai do Céu deixou a graça para nós. Só que os outros ficou histórico, simbólico, mas o povo não está entendendo aqui. Não está entendendo aqui, no coração. Por quê? Porque não lê as escrituras, não está pedindo para Deus libertar. Eu pedia para o Senhor, eu sentia que eu estava sendo enganada. Eu sentia que tinha algo estranho. Um Deus maravilhoso enviou o único filho para morrer no meu lugar de graça e eu ainda tenho que pagar? Não! Não tem como! Um Deus maravilhoso enviar o único filho para morrer no nosso lugar de graça e você ainda tem que ficar pagando. Não dá, não encaixa. A graça de Deus não encaixa com a lei. A lei não encaixa com a graça. É só graça e ponto final. Doa que doer. Mas o Papai do Céu sentiu um alto preço lá. Ele pagou as nossas dores. Ele pagou as nossas dores. E as dores não é hoje que tu passa. Às vezes você tem uma dorzinha, você já se desespera. E já vai procurar o homem. Para o homem passar isso em ti. Para o homem fazer isso. Para o homem te benzer. É para o homem te ficar orando. Gente, vai para o Cristo ressuscitado, gente. Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Você vai perder com os homens. Se você ficar procurando muito homens, você vai perder. Se você procurar o evangelho genuíno, puro, na graça de Deus, de graça, aí sim você vai ganhar. Porque você está vivendo um verdadeiro Cristo na tua vida. Renova a sua mente, teus olhos, o teu coração.
Se você não renovar tua mente, teus olhos, do teu coração, você não vai enxergar a cruz. A cruz que fez tudo por nós. A cruz. Se não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Não estaria aqui falando para vocês viver a graça de Deus de graça na tua vida, sem pagar nada. Se não fosse esse Cristo ressuscitado, Ele fez tudo por amor. Ele deu a vida. Não basta a vida que o Pai deu para nós reinar aqui em vida nesta terra e depois eternamente lá na vida eterna, para sempre com Ele. Não basta. Precisa ter mais algo? É? As pessoas não se satisfazem com o que o Papai do Céu já fez lá na cruz. Parece que tem que ainda buscar o homem. Ai, o homem, ficar idolatrando o homem, ficar idolatrando coisa. Gente, a gente já tem o Cristo ressuscitado. E ponto final. Ele é tudo. Ele é tudo. Não precisa mais nada. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Se Cristo ressuscitado na nova aliança, no novo pacto, por meio da fé, por meio do Espírito Santo, na graça de Deus, de graça, Ele não for suficiente para você, analise, medite, reflite, faz uma reflexão, uma meditação. Você está vivendo deuses. Você não está vivendo o verdadeiro. Aquele que morreu lá na cruz, lá no madeiro. A partir do momento que você vê a cruz e vê o que o Pai fez por nós, hoje você não estaria vivendo deuses. E é verdade. Muitos aí estão vivendo deuses, idolatrando o homem, idolatrando o filho, idolatrando sinagoga, Babilônia, idolatrando denominações, A, B, C e D, idolatrando religiões, sistema religioso, tá idolatrando imagem, tá idolatrando santo, Gente, o Papai do Céu nos santificou na cruz. Gente, acorda, Papai do Céu nos batizou na cruz. Gente, acorda, Papai do Céu nos salvou na cruz. Gente, acorda, Papai do Céu reconciliou na cruz. Gente, acorda, Papai do Céu justificou nós na cruz. Tudo foi na cruz. Fora da cruz não tem. É inventação dos homens. Acredite. Vai ler as escrituras. Vai ver o antes, vai ver o depois. Vai ver o que ficou histórico, o que ficou simbólico. Nós não podemos viver depois a gente não pode viver antes da cruz. Nós temos que viver depois, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido para falar da graça. Só foi ele escolhido para falar da graça. E antes ele era o quê, gente? Acorda para a realidade e as verdades de Deus. Ele foi antes o quê? Ele foi perseguidor. E depois o que ele fez? Ele foi escolhido para falar da graça de Deus, de graça para nós. Para que hoje nós possamos desfrutar o nosso Cristo ressuscitado de graça, sem precisar pagar nada. Nada e nada. Porque o Papai do Céu já pagou. Ele já pagou tudo. Não tem nada mais para nós pagar. Se o Papai do Céu já pagou tudo, nós não tem mais nada para pagar. A única coisa que nós temos que é obedecer e viver a graça. Sabe o que é a obediência a Deus hoje, na graça de Deus? É viver a graça de Deus de graça. A obediência é essa. Na época de Jesus Nazareno carne, a obediência não era assim. Era diferente. Tinha que fazer várias leis. Então, Jesus Nazareno carne, o Pai ficou debaixo de lei. Hoje não. Depois da cruz, Papai do Céu já pagou tudo para que hoje nós desfrutasse. E desfruta. Muitos não estão desfrutando. Por quê? Porque está ouvindo só homem. Não está ouvindo o Espírito Santo.
Não tá ouvindo o Cristo ressuscitado na nova aliança, no novo pacto. Não tá ouvindo. Eu comecei a ouvir, comecei a pedir para Deus me libertar dos homens enganadores, dos manipuladores, que eu não estava servindo um Deus vivo. Ele me libertou, ele tirou eu para fora. Às vezes tem gente que fala assim, ai, você não vai mais para a igreja? Vou, eu sou a igreja, eu sou a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus, eu sou a igreja. Eu sou o templo verdadeiro do Pai. Eu sou a igreja verdadeira do Pai. A igreja verdadeira do Pai, gente, as pessoas acham que é dentro de 4 paredes. Tá mentindo para você, eu também acreditava. Eu achava que era. Por isso que eu não saía da igreja de 4 paredes. Era segunda. E é verdade, quem me conhece desde criança, católica, presbiteriana do Brasil, Calvário aqui em Brusque, eu não saía dessas sinagogas em Babilônia. Era de segunda. Eu vivia para homens, eu não estava vivendo para Deus. Hoje eu vivo para Deus há 2 anos. Por quê? Porque eu estou liberta do sistema religioso e vivendo o verdadeiro evangelho genuíno puro, da graça de Deus de graça. Aí sim, eu estou naquele evangelho puro, o verdadeiro. Agora sim eu estou. Antes não. Porque o Papai do Céu falou, a casa de Deus é pessoas. O templo, ele derrubou, ele levantou outro. Aonde? Em pessoas. É dentro de nós. Porque quando o Papai do Céu falou assim, eu vou fazer um templo, vou montar um templo em 3 dias. O 3 dias foi o quê? Foi a ressurreição. Hoje em dia a pessoa estão... Como é que fala? Deixa eu ver se eu lembro. Hoje em dia as pessoas estão tudo assim, gente, vocês têm que entender que Deus vive dentro de nós. Papai do Céu reina em nós, Ele está vivo, Ele ressuscitou no 3º dia, Ele reina dentro de nós, Ele vive dentro de nós. Nós somos a casa de Deus, nós somos o Espírito Santo de Deus, o templo verdadeiro, nós somos a igreja, pessoas, tá? E hoje em dia as pessoas têm feriado, aí, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Hoje não tem mais pisar santo no santo. Daquela época, com Jesus Nazareno carne, que o Papai do Céu teve que pagar 613, tinha sim, alguns ainda, que pisavam no santo do santo. Hoje nós não precisamos pisar em nada. Hoje nós temos que viver a graça de Deus de graça, porque Jesus vive. O Cristo ressuscitado, Ele vive dentro de nós. Ele faz morada, Ele prometeu fazer morada dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, o tempo é nosso. Não adianta você ir em 4 paredes, lá não tem Deus. Deus é dentro de você. É dentro de você, não é em 4 paredes. Papai do Céu, Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Está em Atos 17, 24, e é verdade. Deus, Ele habita no nosso coração, é dentro de nós. Não é em 4 paredes, não. Quando Ele foi para a cruz, Ele prometeu que Ele ia fazer uma nova morada aqui na terra e lá no céu, entendeu? No 3º dia, por isso que o ladrão da cruz foi com Ele um e o outro não. Porque o ladrão da cruz, ele creu somente. Me lembre, Senhor, Ele falou, no paraíso contigo. Ele falou, hoje mesmo estarás no paraíso. Ele não falou amanhã e nem depois, e nem no outro dia. Ele falou assim, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Por isso que se a Rosana, a cruz de Jesus Lins, partir hoje, se tiver nos planos do Senhor, e é o Senhor que vai tirar meu fôlego de vida, eu estarei hoje lá no paraíso. Não é nem amanhã, nem depois. É hoje. O Papai do Céu prometeu hoje. Por isso que o ladrão um creu e o outro não. E o outro que creu foi pro paraíso. Tá com o Pai. Entendeu? Agora? Ou tá difícil? Gente, eu já vou avisando.
O evangelho genuíno, puro de Cristo, ele é simples. Ele não é complicado. Se você começar a ler, pedindo para o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, pedir para Deus, sabe? O nosso Cristo ressuscitado, pede para Ele. Ele vai te mostrar a verdade. E a verdade não está em homens. Só que tem que estar escrito para tu ler, não é verdade? Tem que estar escrito para tu ler. Tem que estar escrito. Para quê? Para você entender o antes e o depois. E viver o depois da cruz. Que é a graça de Deus de graça. Entendeu? Com o apóstolo Paulo. Então é isso aí, gente. Eu ia fazer uma pincelada, mas olha, o negócio tá tão... Olha, tão legal. Ó, tem até redes sociais, gente, para você falar da graça de Deus de graça. Mas não ficar mentindo. Para de vender o evangelho genuíno puro do Senhor. Para de comprar. Para! E eu vou ficar falando do evangelho genuíno puro do Senhor até o último fôlego de vida, porque a verdade ela tem que ser dita. Deus diz na palavra, porque nada podemos contra a verdade. Está em 2 Coríntios 13:8. E é verdade. Não podemos calar. Tem que falar a verdade. Muitos não sabem, mas tem muitos que sabem. E preferem ainda ficar na escravidão dos homens. E eu já estou liberta e vou mesmo. Agora que eu vou falar mais ainda da graça de Deus. Se eu não puder compartilhar no grupo, nessas coisas tudo, fica à vontade. Eu vou compartilhar no Facebook, no meu lá no canal do YouTube que eu montei, e no WhatsApp. Quem quiser acompanhar, acompanha no WhatsApp, acompanha no Facebook e acompanha no canal do YouTube que eu montei. Montei pra nós. Pra quê? Para o povo se libertar. Se liberte de vez. Seja livre. Livre aonde? Em Cristo ressuscitado. Na nova aliança, no novo pacto e na graça de Deus de graça. Seja livre. Em Cristo Jesus, porque Ele deu esta liberdade para nós na cruz. E nós temos que desfrutar. Nós precisamos desfrutar dessa liberdade que Ele deu. De graça. Não cobrou nada. Ele só cobrou, sabe o quê? A obediência para que nós vivamos a graça de Deus de graça. E ponto final. Para de pagar. Para de comprar. Chega. Chega de engano. Então vai lá. A nova geração, Jesus ressuscitado, tá lá. Quem quiser acompanhar, quem quiser se inscrever, fique à vontade. É de graça, não precisa pagar nada. O evangelho genuíno puro do Senhor é de graça. Se você tá pagando, você tá sendo desobediente, porque o Papai do Céu falou, tô indo pra cruz, pagando a tua dívida. Tudo foi consumado, tudo foi pago, você não precisa pagar mais nada. Se tá pagando é porque tá desobedecendo. Quer ajudar alguém? Pode até ajudar. Olha o seu lado direito, olha o seu lado esquerdo. Vê se tem realmente alguém precisando de ajuda, de verdade. Primeiro você vai fiscar. Vai ver se está precisando de verdade. Vai lá e ajude. É isso que é repartir o pão. É isso que agrada o coração de Deus. Você ter amor a Deus e amor ao teu próximo. E fique esperto. Fique esperto tanto na política, como nesse sistema religioso, como nesses homens maus, nesses homens enganadores, nesses homens manipuladores. Fique! Porque hoje você está vivo aqui nesta terra. Você não sabe daqui um segundo. Você quer partir enganado pelos homens? O problema é seu. Você vai colher as consequências. As consequências são graves. Porque Jesus disse na palavra, plantou, colheu, ou bom ou ruim. É automático. Então eu quero plantar coisa boa, graças a Deus. Se acontecer alguma coisa, eu creio, tenho fé que meu Pai sempre estará ajudando. Eu não preciso de intermediário. Eu só preciso do meu Cristo ressuscitado, na nova aliança, no novo pacto, no evangelho genuíno puro, na graça de Deus, de graça e ponto final. Só isso eu preciso. E viver por fé e no Espírito Santo. Tá bom? Um beijo a todos aí. Fique com Deus, perdão de alguma coisa e uma ótima quinta-feira na graça, na paz, no amor em Cristo ressuscitado, na nova aliança, no novo pacto, por meio da fé, por meio do Espírito Santo, no evangelho genuíno puro, na graça de Deus, de graça, porque foi isso que Ele fez para nós, tá bom?
Um beijo. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Bom trabalho, boa aula. Né? E vamos aí. Vamos se apegar em Cristo ressuscitado, na nova aliança, no novo pacto, por meio da fé, por meio do Espírito Santo, na graça de Deus, de graça. Porque a graça de Deus não basta. E o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Cristo deixou nós libertos para sempre. Desfrute, desfrute, desfrute de tudo que o Papai do Céu deixou para nós. Seja livre em Cristo ressuscitado. Seja livre em Cristo ressuscitado.